na nossa sociedade, a beleza está associada à juventude, né? E eu acho que esse peso é muito maior nas mulheres que nos homens. Então, o que a gente vê no dia a dia do consultório é isso. A partir dos 40, 45, as mulheres começam a se queixar muito da sua aparência. E muitas mulheres acabam não gostando mais do que vem no espelho. Eu acho que a gente precisa quebrar esse estigma, né? Que a beleza está só na juventude. A gente tem que encontrar a beleza em todas as fases da nossa vida. Não que não precisamos nos cuidar, né? A gente tem muitos recursos hoje em dia para isso, mas a gente não pode tentar voltar a ser o que a gente era com 20, 30 anos, até porque a gente não é a mesma pessoa que era há 20 a 30 anos atrás. Eu acabei de fazer 50 anos, né, gurias? Como vocês sabem. Então, eu acabei de fazer 50 anos e eu tenho tentado ter esse olhar para enxergar a beleza, né? E eu tenho visto mulheres, assim, 50 mais, muito bonitas. Então, a gente começa, por eu ter passado, né, dessa idade tão simbólica para a mulher, eu tenho observado mais as mulheres mais velhas e a gente vê tanta mulher bonita, mulher que aparenta a idade que tem, né? Uma mulher de 60 anos, bonita, linda, né? E que gosta de si e que está feliz com a sua idade, com o seu corpo, com o seu rosto. Então, eu acho que isso é possível. É muito possível. O envelhecer, muitas vezes, ele vem com muito sofrimento, né? Especialmente para as mulheres. E é uma coisa que a gente observa aqui nos consultórios, atendendo as pacientes. Tem pacientes que têm muito mais dificuldade e sofrem mais com o envelhecimento. Mas a minha mensagem para essas mulheres é que existe muita beleza no envelhecer. Eu confesso que eu nunca tive medo de envelhecer, assim, de verdade, nem pela questão física, nem pela questão de cabeça, porque eu acho que realmente a outra opção é pior, né? A gente se manter viva e se manter bem é uma maravilha. E claro, envelhecendo bem, a gente consegue reparar que uma linhazinha a mais, uma ruguinha, uma diferença no nosso corpo não é nada perto da maturidade, de toda uma visão que a gente tem muito maior sobre a nossa existência, sobre a vida, sobre as pessoas que nos cercam. Então, eu acho que é bom a gente estar passando por isso, mas conseguindo se cuidar, né? Conseguindo, de forma pontual, fazer algumas intervenções sutis, delicadas, que fazem o envelhecer ser de uma forma um pouco mais leve. E, claro, vão tendo mudanças hormonais e sempre pensando na questão multidisciplinar, ajudar nossas pacientes na parte da dermatologia, mas ver se elas têm uma orientação como endocrinologista, como ginecologista, um clínico geral, tentando manter a saúde bem de uma forma mais geral. E eu vejo muito, gurias, um medo exagerado de pacientes um pouco mais jovens desse envelhecer. Como se realmente a beleza estivesse só associada aos seus traços antigos e de quando era muito jovem. Eu acredito que é a nossa missão mostrar isso, né? Ajudar a entender que, sim, a gente pode eventualmente ter pequenas intervenções que façam com que ela se sinta mais segura, mais confiante. Acho que a gente vê, eventualmente, pacientes jovens fazendo tantas intervenções que, eventualmente, parecem mais velhas do que poderiam, do que realmente a idade delas carrega, né? E eu acho que é isso, a beleza está muito mais associada ao que a gente transmite, a nossa energia de confiança, de orgulho de ser quem a gente é, do que em características pontuais da aparência. Eu acho que às vezes é mais importante a gente ter jovialidade, que para mim é ter interesse pela vida, ter curiosidade, né, cuidar da nossa saúde, ser feliz, que nem tu falou, com quem a gente é, do que esses pequenos detalhes, né?
Lógico que a gente trabalha aqui e pra gente também não é fácil, a gente também tá envelhecendo e vai vendo essas mudanças e a gente vai querendo ter uma pele que continue firme, que continue saudável, mas sem querer aquela perfeição, sem querer aquela mudança de tu voltar a ser o que tu não é mais. Então, uma mulher de 50 anos, mesmo que ela tenha realizado procedimentos, que ela tenha cuidados com a pele de uma maneira geral, ela vai ter ruguinhas, ela vai ter um pouco da perda do contorno, ela vai ter alguma manchinha. A gente não vai conseguir corrigir tudo. E nessa ânsia de corrigir tudo, de tirar toda aquela ruguinha, é que vão acontecendo os exageros, né? Então, muitas vezes a gente tem um paciente trazendo: eu faço botox, mas essa linha não sai, essa ruguinha não sai. Chega em algum momento que essa linha não tem que sair, ela tem que estar ali. Ela tem que estar junto com uma pele bem tratada, com brilho, né? Bem cuidada, ela tem que estar mais suave, mas ela vai estar ali. Eu acho que nosso papel em todas as idades é devolver a autoestima, melhorar a aceitação dos pacientes, principalmente das mulheres, mas depois, talvez dos 40 anos, isso se torna um pouco de desafio, porque vem muita história por trás e podem vir junto inseguranças que não são só com a pele, mas ela acaba se enxergando o rosto, né? Mas ela pode estar passando por situações que são um pouquinho mais desafiadoras emocionalmente, uma alteração no mercado de trabalho, uma alteração de relacionamento, uma separação, um divórcio, ou até mais velha, saída dos filhos de casa, um crescimento. Então ela acaba canalizando essa energia dessas alterações todas e apostando que uma melhora na ruguinha, uma melhora no contorno, uma melhora corporal vai devolver aquelas perdas que são eventuais da vida, mas que é importante trabalhar muito as coisas da cabeça e pensar que junto com eventuais perdas tem muito ganho, né? Tem muita experiência, tem muita maturidade, tem muita história vivida e que às vezes é muito melhor do que um pezinho de galinha, do que uma linhazinha no rosto. E eu acho importante a gente conversar bastante com as nossas pacientes, porque uma coisa que é cruel, querendo ou não, na sociedade, na cabeça das mulheres, é a comparação. Então, muitas vezes, elas acabam se comparando com amigas da mesma idade ou encontrando pessoas que não vêm há muito tempo e gera uma insegurança. Então, isso a gente tem que ajudar nossos pacientes a entenderem que cada intervenção tem que vir para trazer benefício, melhora na autoestima para agradar a ela, não para agradar as pessoas que estão ao redor dela. Quando tu vai escolher fazer uma intervenção estética no teu rosto, isso tem que ser um desejo teu, né? Não pode ser uma coisa que seja imposta por uma mídia. Imposta, eu digo, por influência mesmo, né? A gente é bombardeado o dia inteiro com rede social, mídia, amigos. Então, isso tem que ser uma coisa tua, né? Uma satisfação tua, porque o objetivo de um tratamento estético é para te sentir melhor, né? Não é para te tapar uma dor com esse procedimento. Cabe a nós, assim como médicos, conversar com os pacientes, se ensinar também, né? Conversar e ter essa troca antes de fazer um procedimento, né? Alinhar expectativas, ver o que o paciente realmente precisa e o que é viável antes de ter isso, antes de fazer um procedimento. Eu acho que isso a gente consegue resultados mais naturais, apesar de hoje em dia falar em resultados naturais ficou tão banalizado, né? Mas que para mim o resultado natural é a pessoa conseguir se enxergar sem modificar o seu rosto e ficar feliz quando se vê no espelho, né? Então acho que essa educação também cabe da gente para termos pacientes.